Shalom. Sou o Rabino Eliyahu Ben Shlomo e estou prestes a revelar o ritual de 6 passos que une sabedoria milenar judaica e psicologia moderna para reprogramar sua mente e abrir os caminhos da riqueza em sua vida. Você acorda todos os dias, mas quantas vezes você realmente desperta? Quantas manhãs você abriu os olhos já pensando em contas, problemas, medos, preocupações? E aí o dia inteiro se desenrola exatamente na frequência daquela primeira emoção, daquele primeiro pensamento. Você já percebeu isso? A maioria das pessoas vive no piloto automático espiritual. Levanta, pega o celular, entra nas redes sociais, se alimenta de ansiedade alheia antes mesmo, e aí reclama que a prosperidade não chega, que as portas não se abrem, que Deus não responde. Mas eu te digo uma coisa: Deus responde na frequência em que você emite. E se você começa o dia na frequência da escassez, da reclamação, do medo, é exatamente isso que você vai atrair e multiplicar ao longo das horas. Houve um tempo em que eu mesmo acordava pesado, com a mente cheia de ruídos, orando mecanicamente, pedindo sem crer, falando sem intenção. E os resultados eram vazios. Até que uma madrugada, após uma noite de estudo profundo da Torá e dos ensinamentos sobre a mente humana que a psicologia moderna começava a desvendar, a mente não distingue realidade de imaginação intensa, e a alma responde ao que você declara com convicção. Quando você acorda e programa sua mente com intenção, gratidão, clareza e fé, você não está apenas pensando positivo, você está criando um campo magnético espiritual que alinha suas ações, suas palavras, suas escolhas e até as oportunidades que cruzam. É ciência espiritual. É o que os sábios chamavam de kavaná, intenção direcionada, e o que a neurociência chama hoje de neuroplasticidade. Sua mente pode ser reprogramada, seus padrões podem ser reescritos, e amanhã é a janela sagrada para fazer isso. Nos primeiros minutos após acordar, seu cérebro está em ondas alfa. É nesse momento que você pode plantar as sementes do dia. Se você planta medo, colhe ansiedade. Se planta gratidão, colhe paz. Se planta a intenção de prosperidade com fé genuína, você colhe oportunidades reais. Eu vou te ensinar agora o ritual de 6 passos que eu pratico todas as manhãs e que compartilhei com centenas de pessoas que viram suas vidas mudarem em semana. Não exige horas, exige apenas 15 minutos de disciplina sagrada e a decisão de parar de sabotar sua própria abundância com os primeiros pensamentos do dia. Se você está cansado de acordar com a mesma mentalidade de escassez, se está pronto para reprogramar sua mente na raiz, fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui não é teoria, é prática viva. E se este tema falou com você, se inscreva agora para caminhar comigo diariamente. Aqui eu ensino a transformar fé em hábitos que multiplicam resultados. Eu cresci ouvindo que a prosperidade era uma bênção distante, algo que Deus dava para alguns escolhidos. Mas quando mergulhei nos textos sagrados, quando estudei a mente humana, quando vi pessoas comuns transformarem suas vidas apenas mudando a forma como acordavam, eu entendi que a riqueza não é sorte, é frequência, é alinhamento, é intenção diária. E amanhã é o momento em que você escolhe em qual frequência vai vibrar. Vou te contar algo que poucos rabinos falam abertamente. Existe um segredo judaico antigo que sempre esteve nas entrelinhas da Torá, nas orações matinais, nos rituais de agradecimento antes mesmo de sair da cama. Os sábios sabiam que o despertar não é apenas físico, é espiritual. É mental, é emocional. E quem desperta conscientemente, quem desperta no automático, desperta para a repetição da falta. Eu não estou falando de pensamento positivo vazio. Estou falando de reprogramação real, de mudança de linguagem interna, de reconstrução de crenças, de alinhamento entre o que você diz, o que você sente e o que você age. Isso é o que os antigos chamavam de Shalom Bayit,
paz interior. E isso começa na primeira hora do dia. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar? É gratidão ou é peso? É possibilidade ou é problema? Porque essa primeira emoção define o tom vibracional do seu dia inteiro. E se você quer riqueza, se você quer prosperidade verdadeira, você precisa acordar rico por dentro primeiro. Rico de intenção, rico de propósito. E isso não acontece por acaso. Acontece por ritual, por disciplina espiritual, por escolha consciente. Agora vou te guiar pelos 6 passos que eu pratico todos os dias e que mudaram não só minha relação com o dinheiro, mas minha relação com Deus, comigo mesmo e com cada... O primeiro passo começa antes mesmo de você abrir os olhos completamente. Quando você sente que está acordando, antes de pegar o celular, antes de pensar em qualquer obrigação, você faz uma pausa de 3 respirações profundas, ainda deitado. Inspirar contando até 4, segurar por 4. Esse ritmo acalma o sistema nervoso, tira você do modo de sobrevivência e te coloca em modo de presença. A maioria das pessoas acorda em alerta. O corpo dispara cortisol, o hormônio do estresse, porque a mente já começa a listar problemas. Mas quando você respira conscientemente, você diz ao seu corpo que está seguro, que está no controle. E a paz interior é a base de toda prosperidade. Sem paz, você toma decisões erradas. Sem paz, você repele oportunidades. Sem paz, você vive na defensiva, não na receptividade. Então, respire. 3 respirações profundas. E enquanto respira, agradeça. Não precisa ser uma oração longa. Apenas diga: Modéane Lefanesha, eu agradeço a ti por devolver minha alma, por me dar mais um dia, por confiar em mim mais uma vez. Essa é a oração judaica tradicional de despertar, mas você pode adaptar para suas palavras. O importante é que seja genuíno, que seja sentido, porque gratidão não é apenas educação espiritual. Gratidão é quando você agradece, você reconhece que já tem. E a mente que reconhece que já tem atrai mais. A mente que foca na falta atrai mais falta. É simples assim. Então, o primeiro passo é respirar e agradecer antes de qualquer outra coisa. O segundo passo acontece assim que você senta na cama ou se levanta. Você declara uma frase de intenção para o dia. É declaração de fé com direção. Algo como: hoje eu escolho prosperidade, clareza e ação alinhada com o meu propósito. Ou: hoje eu abro meus olhos para as oportunidades que Deus preparou para mim. Você cria sua frase, mas ela precisa ter 3 elementos: escolha, fé e ação. Porque fé sem ação é morta, e ação... Quando você declara sua intenção logo ao acordar, você programa sua mente reticular, aquela parte do cérebro que filtra informações e decide o que é importante. Se você declara prosperidade, seu cérebro começa a buscar sinais de prosperidade. Se você declara escassez, ele vai te mostrar falta o dia inteiro. Você direciona sua percepção. E percepção, eu sei que parece simples demais, mas é exatamente por isso que funciona. As pessoas complicam, acham que prosperidade exige rituais complexos, horas de meditação, fórmulas secretas. Não, exige disciplina diária em pequenos atos de alinhamento. E declarar intenção ao acordar é um desses atos. O terceiro passo é onde a psicologia moderna se encontra com a sabedoria antiga. Você vai dedicar 3 minutos para visualizar seu dia como você quer que ele aconteça. Não é sonhar acordado, é ensaio mental. Os atletas de elite fazem isso antes de competições. Cirurgiões fazem antes de operações complexas. E os sábios judeus faziam isso antes de qualquer empreendimento importante. Eles chamavam isso de Yetzira, criação. A mente subconsciente não diferencia uma experiência vivida de uma experiência intensamente imaginada.
Quando você visualiza com detalhes, com emoção, com os 5 sentidos ativados, você está criando sulcos neurais, caminhos no cérebro que facilitam a execução real daquela ação. Então senta, vê você mesmo acordando com energia, tomando decisões sábias, recebendo aquela ligação importante, fechando aquele negócio, resolvendo aquele problema com clareza, voltando para casa em paz. Vê o dinheiro entrando, vê as oportunidades se abrindo, vê você agindo com confiança e sente a emoção disso, sente a gratidão, porque quando você sente antes, você cria a frequência que atrai a manifestação. Isso não é lei da atração vazia, é neurociência aplicada à fé. É Kavaná, intenção com imagem. É o que Salomão quis dizer quando falou: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você não é o que você deseja, você é o que você imagina com convicção. Então visualize. 3. Veja seu dia próspero, produtivo, alinhado, e deixe essa imagem guiar suas escolhas ao longo das horas. O 4º passo é o que eu chamo de limpeza da linguagem interna. E aqui é onde a maioria das pessoas se sabota sem perceber. Você sabia que existem palavras e frases que bloqueiam a prosperidade? Frases que você repete automaticamente e que programam sua mente para a escassez. Eu não tenho dinheiro. Isso é muito caro para mim. Eu nunca consigo. Não é para mim. Eu não mereço. Toda vez que você diz isso, mesmo que seja mentalmente, você está reforçando uma crença limitante. E crença limitante cria comportamento limitante. Comportamento limitante cria resultado limitante. Durante os primeiros 30 minutos do dia, você vai monitorar cada palavra que sai da sua boca e cada pensamento que passa pela sua mente. E quando pegar uma frase de escassez, você vai parar, respirar e substituir. Em vez de eu não tenho, diga eu estou construindo. Em vez de isso é caro, diga, em vez de eu nunca consigo, diga eu estou aprendendo e melhorando. Parece bobo, eu também achava, até perceber que minha vida inteira estava sendo comandada por frases que eu repetia desde a infância. Frases que meus pais repetiam, frases que... E quando eu comecei a trocar essas frases, conscientemente, diariamente, as portas começaram a se abrir de formas que eu nem imaginava possível. Porque a linguagem não apenas descreve a realidade, a linguagem cria realidade. Em hebraico, a palavra davar significa tanto palavra quanto coisa, porque palavra e coisa são uma só. Você fala, você cria. Então limpe sua linguagem, troque escassez por abundância, troque dúvida por fé. Troque reclamação por gratidão. E faça isso especialmente de manhã, quando sua mente está mais moldável. O 5º passo é o que diferencia quem apenas sonha de quem realmente constrói riqueza. Você vai dedicar 5 minutos para planejar uma ação concreta que te aproxima da... Não adianta visualizar, declarar, agradecer, se você não age. Fé sem obra é morta, está nas Escrituras. E obra sem direção é esforço desperdiçado. Então você precisa unir os dois. Todo dia, uma ação. Pode ser pequena, pode ser enviar uma mensagem, fazer uma ligação, estudar algo novo, organizar suas finanças, buscar uma oportunidade. O importante é que seja algo que te move para frente, porque prosperidade não cai do céu. Ela desce quando você sobe, quando você se posiciona, quando você age com fé e estratégia. Eu vejo muita gente orando por milagres, mas não se preparando para recebê-los. Ora por dinheiro, mas não organiza o que já tem. Ora por oportunidades, mas não desenvolve. Ora por portas abertas, mas não se levanta para atravessá-las. Deus abre o mar vermelho, mas você precisa dar o primeiro passo na água. Essa é a fé que constrói riqueza, a fé que age, a fé que planeja, a fé que se move. Então, todas as manhãs, depois de visualizar, você escolhe uma ação.
Apenas uma, e você executa ela, porque quando você age de manhã, você cria momentum. Você prova para si mesmo que está no controle. Você envia uma mensagem ao universo, a Deus, à sua própria mente. Eu estou comprometido, e o universo responde a compromisso. Deus responde a movimento. As oportunidades aparecem para quem está em ação, não para quem está parado esperando. Uma ação diária planejada na manhã, executada com fé. E agora me conta nos comentários qual palavra você vai substituir a partir de hoje. Copie e cole. Hoje eu troco ... por ponto e escolho prosperar. O sexto e último passo é o que sela todo o ritual. É o passo que transforma... Você vai dedicar 2 minutos para se conectar com a versão de você que já vive na abundância. Não é visualizar o futuro. É sentir o presente dessa versão. Como ela acorda, como ela pensa, como ela fala, como ela age, que decisões ela toma, como ela lida com desafios, como ela administra dinheiro, como ela se relaciona com pessoas. Você fecha os olhos, você sente a energia dela, a confiança dela, a paz dela, a fé dela. E você decide, eu sou essa pessoa agora, não amanhã, não quando o dinheiro chegar, agora, porque riqueza não é destino, riqueza é identidade. Você não fica rico, você se torna alguém que vive em abundância. E quando você se torna por dentro, o fora se organiza para refletir isso. Todo mundo quer ter riqueza. Poucos querem ser ricos de mente, de caráter, de disciplina, de fé. Mas quando você pratica esse sexto passo todos os dias, quando você acorda e decide ser a versão próspera de você mesmo, antes mesmo de qualquer resultado externo mudar, algo poderoso acontece. Você começa a agir diferente, a falar diferente, a escolher diferente, e as oportunidades começam a te encontrar. Porque você está emitindo uma frequência diferente. Você não está mais pedindo, você está recebendo. Você não está mais esperando, você está construindo. E isso muda tudo. Eu pratico esse ritual há anos. E nos primeiros 7 dias, eu confesso, parecia estranho, parecia forçado. Eu acordava e pensava, isso realmente funciona por disciplina, por fé, por teimosia espiritual. E na segunda semana eu comecei a perceber mudanças sutis. Eu estava mais calmo, mais focado, mais confiante. As pessoas reagiam diferente a mim. As conversas fluíam melhor. As ideias vinham com mais clareza. E no final do primeiro mês, coisas concretas começaram a acontecer. Oportunidades que eu nem estava... Dinheiro que eu nem esperava chegou. Problemas que pareciam impossíveis se resolveram de formas surpreendentes. E eu entendi, não era coincidência, era alinhamento, era frequência, era a lei espiritual da semeadura e colheita aplicada à mente. Você semeia pensamentos de abundância, colhe ações de abundância. Você semeia ações de abundância, colhe resultados de abundância. É testado por milênios. E funciona para qualquer pessoa que tenha disciplina para aplicar. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Esse ritual de 6 passos não é mágica instantânea, não é pílula milagrosa, é reprogramação. E reprogramação exige repetição. Você não vai fazer uma vez, mas você vai fazer por 7 dias e perceber que está pensando diferente. Vai fazer por 30 dias e perceber que está agindo diferente. Vai fazer por 90 dias e perceber que sua vida está diferente. Porque a mente humana leva tempo para consolidar novos padrões. A neurociência diz que são necessários pelo menos 21 dias para começar e 66 dias para automatizá-lo completamente. Então eu te desafio. Comprometa-se com esse ritual por 30 dias. Não pule nenhum dia. Não faça pela metade. Acorde 15 minutos mais cedo se for preciso, porque esses 15 minutos vão definir as próximas 16 horas do seu dia. E se você fizer isso por 30 dias consecutivos, sua mente vai estar reprogramada.
Suas crenças vão estar alinhadas, sua energia vai estar em outra frequência e os resultados vão começar a aparecer de formas que vão te surpreender. Eu já vi pessoas que estavam há anos travadas financeiramente começarem a receber propostas inesperadas. Eu já vi pessoas que viviam em ansiedade constante encontrarem paz e clareza. Eu já vi pessoas que achavam que não mereciam prosperidade se libertarem de crenças herdadas e começarem a construir patrimônio real. E tudo começou com a decisão de acordar diferente, de parar de sabotar a si mesmas nos primeiros minutos do dia, de escolher fé ao invés de medo, gratidão ao invés de reclamação, ação ao invés de paralisia. Agora deixa eu te falar algo que poucos rabinos falam abertamente, mas que está nas entrelinhas de toda a sabedoria judaica sobre prosperidade. Riqueza não é apenas ter dinheiro. Riqueza é ter paz enquanto você tem dinheiro. É ter saúde enquanto você tem dinheiro. É ter propósito enquanto você tem dinheiro. É ter relacionamentos verdadeiros. Porque de que adianta ter milhões no banco e viver ansioso, doente, sozinho, vazio? Esse não é o tipo de prosperidade que Deus quer para você. A prosperidade verdadeira é shalom. É integridade, é abundância em todas as áreas. E é isso quando você acorda respirando em paz, agradecendo, declarando intenção, visualizando seu dia, limpando sua linguagem, planejando ação e incorporando sua identidade próspera, você não está apenas atraindo dinheiro. Você está construindo uma vida rica em todos os sentidos. Uma vida onde o dinheiro é consequência de quem você se tornou. E essa é a diferença entre riqueza sustentável e ganho temporário. Muita gente fica rica por sorte, por herança, por oportunidade única, mas perde tudo porque a mente continua programada para a escassez, porque por dentro ainda são pobres. Ainda pensam como vítimas, ainda agem com medo. Mas quando você constrói riqueza de dentro para fora, quando você reprograma sua mente primeiro, o dinheiro que chega, fica. Multiplica. Porque você desenvolveu a mentalidade, o caráter, a disciplina necessários para administrá-lo com sabedoria. Então esse ritual não é sobre dinheiro, é sobre você se tornar alguém digno de receber, capaz de administrar e generoso para compartilhar. Porque prosperidade sem propósito é acúmulo vazio, e propósito sem prosperidade é potencial desperdiçado. Você precisa dos dois, e esse ritual te dá os dois. Eu quero encerrar com um convite. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que... Faça a prática por 7 dias. Depois volte e me conte. Escreve aqui nos comentários. Eu escolho E se você quer ir mais fundo, se você quer aprender não só sobre manhãs prósperas, mas sobre como selar seu dia com gratidão, sobre como a oração noturna organiza seu subconsciente enquanto você dorme, sobre como os códigos antigos de abundância se aplicam ao dinheiro, aos relacionamentos, à saúde, à paz. Toda semana eu trago ensinamentos práticos que unem fé e ação, sabedoria antiga e ciência moderna, espiritualidade e resultado concreto. Porque eu acredito que você foi criado para prosperar, não na miséria, não na falta, não na mediocridade. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador de tudo. E ele não é pobre, ele não é limitado, ele não é medroso. A única coisa que te separa da abundância que Deus preparou para você é a programação mental que você carrega. E essa programação pode ser mudada. Começando amanhã de manhã. Começando com 3 respirações conscientes. Começando com gratidão. Começando com intenção. Começando com visualização, começando com linguagem limpa, começando com ação planejada, começando 6 passos, 15 minutos, 30 dias de disciplina e uma vida completamente transformada. Essa é a minha promessa para você. Não baseada em teoria, baseada em experiência própria e em testemunhos de centenas de pessoas
que aplicaram e viram suas vidas mudarem. Então não deixe esse conhecimento morrer aqui. Aplica, testa, comprova e depois volta aqui para me